Salvação de acordo com o Novo Testamento. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. O objetivo deste estudo é explicar, de forma sucinta e clara, o que a Bíblia explica sobre o maior problema de todos, o pecado, e como ter este problema solucionado. O assunto foi abordado em 5 estágios. 1. A gravidade do pecado. 2. Qual a solução para o problema do pecado? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo? 5. A Igreja conforme o Novo Testamento. Cada estágio de estudo aborda vários assuntos importantes sobre a salvação de acordo com o Novo Testamento. Cada um dos assuntos será apresentado em um vídeo. O estágio 4, como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo, aborda os seguintes assuntos. 4.1 Salvação sem o Evangelho. 4.2 Salvação sem Cristo. 4.3 Salvação sem fé. 4.4 Salvação sem confissão. 4.5 Salvação sem arrependimento. 4.6 Salvação sem batismo. 4.7 Salvação sem perseverança. 4.8 O que fazer para ser salvo? Neste vídeo, abordaremos o assunto 4.7 Salvação sem perseverança. 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo. 4.7 Salvação sem esperança, sem perseverança. A mensagem do Evangelho é para todas as pessoas, mas a maior parte do Novo Testamento foi escrita para benefício principal dos cristãos, pessoas que já foram salvas de seus pecados do passado. O Novo Testamento está cheio de conselhos para ajudar os cristãos a resistirem ao pecado, ou seja, persistirem na prática do Evangelho. Isto é a perseverança. Porém, muitos professores de religião ensinam a ideia de que um cristão, como um filho de Deus, não pode perder a salvação. Vamos nos focar a seguir em algumas passagens que claramente apresentam o fato de que um cristão tem que permanecer fiel para alcançar a vida eterna com Deus. A afirmação de Jesus em João 10, 25 a 30 tem sido muitas vezes usada para provar que um cristão não pode decair da graça de Deus. Porém, na verdade, a passagem mostra que a salvação depende da contínua e fiel obediência. Jesus respondeu: Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. João 10, 25 a 30. Jesus deu uma promessa tripla em João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Ele dá a vida eterna para suas ovelhas. Suas ovelhas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará de sua mão. No entanto, uma leitura mais atenta revela que estas promessas estão condicionadas a duas condições mostradas no verso imediatamente anterior, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço
e elas me seguem. João 10, 27. As ovelhas ouvem a voz de Jesus. As ovelhas seguem a Jesus. Note que as duas condições estão no tempo verbal presente, ou seja, é uma ação habitual e contínua. Isto mostra que as ovelhas só terão as promessas se continuarem a ouvir e a seguir, ou obedecer a Cristo. A próxima passagem que abordaremos é a permanência na liberdade que há em Cristo, tratada em Gálatas 5, do 1 ao 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam, de novo, a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifica todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Gálatas 5, do 1 ao 4. A Epístola aos Gálatas foi escrita principalmente para combater os erros de cristãos que tentavam convencer as pessoas a obedecerem à lei de Moisés. Ela avisa sobre os riscos de retornar à servidão desta lei, abandonando a liberdade que há em Cristo e, com isso, afastar-se da graça dele. Preste atenção na explicação do apóstolo Paulo. Tendo claramente mostrado que a salvação é conseguida sem a lei de Moisés, ele animou os cristãos gálatas a ficarem firmes na liberdade. Ele afirmou que o retorno à obediência da lei de Moisés vai separá-los de Cristo e colocá-los novamente em jugo de escravidão. Em outras palavras, quem voltar à lei de Moisés decai da graça. Cair da graça de Cristo é uma possibilidade real. Cristãos devem ser cautelosos para não se tornarem submissos, de novo, a jugo de escravidão. Ou seja, retornarem aos preceitos de uma lei que não salvará do pecado. As próximas passagens que abordaremos se encontram no livro de Hebreus. O escritor foi claro ao dizer que alguém que foi iluminado por Deus, provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo perfeito que está para vir. Ou seja, um cristão pode chegar ao ponto de não ter mais salvação se não tiver mais arrependimento. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à zombaria. Hebreus 6, do 4 ao 6. O autor do livro de Hebreus apresentou a necessidade de perseverar para receber a promessa da vida eterna. Hebreus 10, 26 a 31, 35 a 36, 39 também. E Hebreus 12, 1. Porque, se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará ao seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 26 a 31.
Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Hebreus 10, 35 a 36. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Hebreus 10, 39. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1. Agora daremos atenção às palavras do apóstolo Pedro. Ele também encorajou os fiéis a permanecerem firmes na justiça de Deus para não caírem. Pedro avisou contra falsos cristãos que tentariam atrair cristãos ao pecado. Tais falsos cristãos deixaram o caminho de Deus, erraram e enganavam os cristãos que estavam se afastando de quem vivia no erro. 2 Pedro 2, do 15 ao 18. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Porque, falando com arrogância palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. 2 Pedro 2, 15 a 18. Aqueles que foram vencidos pelo pecado, após terem se convertido a Deus, caem numa situação pior do que estavam antes. 2 Pedro 2, do 19 ao 22. Prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. 2 Pedro 2, 19 e 22. Pedro ensinou os cristãos a terem cuidado e a se esforçarem para não caírem de sua firmeza em Deus, exortando-os a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. 2 Pedro 3, 14 a 15, 17 e 18 também. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. 2 Pedro 3, 14 a 15. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3, 17 a 18. Não se engane com o erro de que cristãos não podem perder a salvação. Crer nisto é acalentar uma falsa sensação de segurança que levará à condenação. Em vez disso, precisamos ser sóbrios e vigilantes, pois o diabo procura alguém para devorar. 1 Pedro 5, 8.
Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Devemos enfrentar o inimigo com o conhecimento de que podemos vencer se permanecermos em Cristo. Com certeza, Jesus não apagará do livro da vida o nome daquele que perseverar até o fim. Mateus 24:13, Apocalipse 3:5. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Mateus 10:28. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:5. Por fim, um aspecto importante da perseverança é fazer parte de uma igreja que obedeça às instruções do Novo Testamento. Veremos mais sobre isso no quinto estágio deste estudo. Item 5. A igreja conforme o Novo Testamento. Não adianta nada conhecer o Evangelho, crer em Cristo, ter a fé que Deus quer, confessá-la, se arrepender e se batizar, se não for para perseverar até o fim. Referências. Este estudo foi adaptado de O que Devo Fazer para Me Salvar, de Dennis Allen, do site estudosdabiblia.net. Obrigado por sua atenção.